Os canteiros são uma experiência que começamos na cadeira de sistemas agroindustriais e finalizamos na cadeira de fatores de produção. São 2 canteiros. Em nossos canteiros, sofremos com a variação do clima, solo no qual nunca havia sido trabalhado, ataques de pragas, insolação, entre outros fatores. Características do cultivo em solo. Ele é composto por 2 frações, uma orgânica e outra inorgânica. As raízes das plantas penetram na terra e isso dá firmeza para as plantas não caírem. A composição da solução do solo sofre pouca alteração. Isso é explicável porque o solo tem uma capacidade quase contínua de reposição dos nutrientes, pois sempre está ocorrendo mineralização da fração inorgânica do solo. Características do cultivo hidropônico. A hidroponia é uma técnica bastante difundida em todo o mundo e seu uso está crescendo em muitos países. Sua importância não é somente pelo fato de ser uma técnica para investigação hortícola e produção de vegetais. Também está sendo empregada como uma ferramenta para resolver um amplo leque de problemas, que incluem tratamentos que reduzem a contaminação do solo e da água subterrânea, a manipulação dos níveis de nutrientes nos produtos. O termo hidroponia vem da junção das palavras hidro, que quer dizer água, e ponos, trabalho, significando trabalho na água. A hidroponia é um sistema de cultivo em que as plantas se desenvolvem sem a utilização de solo, sendo alimentadas através de uma solução nutritiva, ou seja, em água, onde são dissolvidos sais contendo os nutrientes essenciais para as plantas. Podem ser produzidas hortaliças, frutas, flores, cereais e plantas medicinais. Ela teve origem em experimentos sobre nutrição vegetal no século XVII, quando se tentava determinar a composição das plantas. O cultivo em água é fechado e tem 2 fases. É necessário fazer um suporte para as plantas, pois a solução nutritiva não proporciona apoio. O suporte é feito com pedras, placas de isopor, tubos de PVC e etc. O NFT, fluxo liminar de nutrientes, foi o sistema responsável pela difusão do cultivo hidropônico em nível comercial. Ele é um sistema fechado, recirculante e permite grande variedade de adaptações, podendo ser realizados em tubos rígidos ou flexíveis. O NFT é o sistema mais viável comercialmente. Cultivo em cascalho ou argila expandida. É um sistema fechado de 3 fases. O cascalho e a argila expandida são materiais inertes. Assim, a nutrição das plantas depende do fornecimento de solução nutritiva. Cultivo em areia. O sistema hidropônico em areia adapta-se bem a regiões desérticas. Ele pode ser usado para o semeio direto ou no transplantio, em bancadas, canais ou na superfície total da casa de vegetação. É um sistema de 3 fases, aberto, ou seja, a solução não recircula. A areia é colocada em bancadas, canais ou na superfície total da casa de vegetação. Os canais devem ter o fundo arredondado ou em V. O diâmetro das partículas de areia devem ser de 0,6 a 2 milímetros. Partículas mais finas tornam a drenagem e a areação mais difíceis, enquanto partículas mais grossas não retêm umidade suficiente. Lã mineral. Ela é produzida com uma mistura de carvão, basalto,
argila e resíduos de siderúrgica em alta temperatura. Para o uso hortícola, a lã mineral deve ser tratada como surfactantes para aumentar a absorção de água e apresentar densidade adequada. Ela é geralmente usada por 2 anos. Fluxo e refluxo. É um sistema de subirrigação para plantas envasadas. É um sistema fechado e é necessário fazer o manejo da solução nutritiva através do controle do pH e da condutividade elétrica. É necessário uma rigorosa prevenção para evitar a entrada de doenças. Para conhecermos melhor a hidroponia, fizemos uma visita à Vegetal Alimentos, que situa-se na cidade de Glorinha, da família do Malcom Robert Gonçalves Bastos, que fica no Rio Grande do Sul. Há 2 anos, eles iniciaram o cultivo hidropônico e hoje são referência no município. O que os levou a migrar do cultivo convencional para a hidroponia foi o maior rendimento por área, aumento de produtividade, melhor qualidade do produto final, produção durante o ano todo, praticidade no manejo, maior controle de pragas. Eles cultivam mais alface e rúcula. Estufa ou casa de vegetação é uma construção coberta com material transparente que visa proteger as plantas contra chuvas, ventos, insolação excessiva, intempéries em geral, além de construir uma barreira contra pragas e doenças. Bancadas e canais de cultivo. É a estrutura que sustenta os canais de cultivo, onde ficam as plantas. O comprimento da bancada não deve ser maior que 20 metros, pois acima disso começa a haver falta de oxigênio na solução nutritiva na proporção final da bancada. Reservatório de solução nutritiva. Ele deve ser de ferro, alvenaria, plástico, fibra de vidro ou ferrocimento. Os reservatórios de fibra de vidro ou plástico não precisam ser impermeabilizados. Ele não deve ficar exposto ao sol para evitar o aquecimento da solução. Deve ser colocado abaixo dos níveis das bancadas para que a solução retorne por gravidade. Deve possuir uma capacidade mínima de 2 a 3 vezes o consumo diário da solução. Luz. A luminosidade adequada é essencial para o crescimento e a produção das plantas. Baixa luminosidade leva ao estiolamento das plantas e o excesso de luminosidade também prejudica o crescimento. Temperatura. Baixas temperaturas da solução nutritiva impedem a absorção da água e nutrientes, podendo causar murchamento e clorose. Altas temperaturas também causam danos. Níveis acima de 38 graus Celsius prejudicam o desenvolvimento da planta. Umidade relativa do ar. O excesso de umidade favorece o desempenho de doenças e a baixa umidade leva ao murchamento das plantas. Aeração. É preciso que haja renovação do ar dentro da estufa, para que as taxas de gás carbônico e oxigênio estejam em níveis adequados para a realização da fotossíntese e da respiração das plantas. Assim, mesmo em baixas temperaturas, é necessário planejar a abertura das cortinas. Pressão osmótica. A solução nutritiva deve conter todos os nutrientes nas proporções adequadas para ser suficientemente diluída, para que não cause danos às raízes. Condutividade elétrica. Ela fornece informações sobre a concentração de sais na solução,
permitindo avaliar a necessidade ou não de se adicionar fertilizantes à mesma. pH. Nenhuma planta consegue sobreviver com valores de pH menores que 4,0. O valor do pH mais adequado para o desenvolvimento está entre 5,5 e 6,5. Existem algumas plantas mais tolerantes à acidez ou à alcalinidade. Sua manutenção nessa faixa assegura boa disponibilidade de macro e micronutrientes e crescimento contínuo das plantas. Uma experiência negativa que o Sr. Malcolm teve logo no início da produção foi quando verificou que o pH da solução estava baixo, e ele, sem muita experiência e conhecimento, acrescentou aproximadamente 1 kg de cal, sendo que o correto seria 10 mg, para subir o pH. Assim, em questões de minutos, ele perdeu sua produção. Fazendo uma comparação da muda feita na esponja e na bandeja, o produtor relata que na esponja há mais dificuldade e nas bandejas, Malcolm notou que a muda se desenvolve mais rápido. O custo com muda nas bandejas também é menor. As mudas compradas de fora há um grande risco de doenças, por isso as mudas são feitas na propriedade. O tempo da muda até a colheita é no máximo 60 dias, sendo eles 7 a 9 dias no berçário, 10 a 19 dias no crescimento inicial e 30 dias de crescimento final até a colheita. Há na propriedade uma caixa de solução para irrigação. Existe também um timer que liga o sistema por 15 minutos e para 15 minutos para a oxigenação das plantas. Vale ressaltar que é muito importante que se tenha um gerador para o uso de energia no caso de falta de luz. O que vai na solução? Qualquer sal para o fornecimento de nutrientes que seja solúvel, fertilizantes químicos e nitratos para o fornecimento de nitrogênio. Atualmente são encontrados no mercado brasileiro misturas de sais, fertilizantes, já elaboradas para o uso na hidroponia, contendo todos os nutrientes essenciais, principalmente no cultivo de alface. Quanto ao controle de pragas e doenças, são fáceis de serem controladas e diagnosticadas. Há necessidade de muito conhecimento para o combate correto. Podem ocorrer doenças fúngicas, bacterianas e viróticas. Se não combatidas rapidamente, pode se espalhar em tempo muito curto, contaminando toda a produção. Os pulgões, por exemplo, podem ser trazidas até por algum visitante na estufa, nas roupas, calçados, etc. Os perfis das bancadas precisam estar limpos, pois as algas retiram nutrientes da solução nutritiva e ainda liberam na mesma substâncias nocivas à cultura. A colheita é simples, basta retirá-los das bancadas e colocá-los na embalagem que vai para o mercado. As raízes permanecem com a planta, o que atesta sua origem hidropônica e dá maior vida de prateleira ao produto. Quanto à comercialização, a Vegetal Alimentos planeja com cuidado a produção, atendendo às necessidades dos seus clientes, não deixando que falte produtos para atender a demanda. Uma comparação: a dúzia de alface no Ceasa está a R$ 5,00, a dúzia de alface hidropônica Vegetal Alimentos R$ 15,00. Ele levou 2 anos para vender 100% da produção, ou seja, até ser reconhecido no mercado, reconhecimento também de qualidade e conquista de clientes. Hoje, como já falamos, Malco tem sua empresa como referência no município de Glorinha. Sua irmã cuida diretamente da produção e ele faz a parte do marketing e venda. Possui um atendimento diferenciado com acompanhamento do produto. O projeto da Vegetal Alimentos é industrializar os produtos. Olá, bom dia a todos.
Meu nome é Malcom Bastos, sou produtor rural, tenho 40 anos e os últimos 18 anos eu trabalhei na área social. A questão hoje de ser produtor rural não foi a principal foi eu dar uma revisada na minha vida e sentir a necessidade de assumir um compromisso que eu estava deixando em segundo lugar, que era educar os meus filhos. Quando vi esse projeto da hidroponia na cidade de Ijuí, eu vi que eu poderia ter uma boa fonte de renda, fazer algo que eu gosto, porque eu nasci no meio rural, na cidade de Rio Grande, produtor de cebola, saí de lá com 18 anos, e educar os meus filhos junto nesse processo, nessa caminhada, utilizando a produção sem uso de agrotóxico, como também um meio educativo, né? Onde outros fatores, como o fator moral, eu estaria passando para os meus filhos. Então eu tenho uma satisfação muito grande hoje, eu tenho um bom orgulho, né? Estamos também, junto dessa caminhada, montando uma associação de produtores rurais aqui em Glorinha, ajudando, incentivando novas pessoas. Eu tenho uma preocupação com os jovens, é um perfil meu, né? E estamos querendo envolver, usando aí a tecnologia, incentivando os jovens a voltarem para o campo e também produzirem alimentos de alta qualidade, promovendo aí uma saúde melhor, uma vida melhor. Então hoje a hidroponia para mim está me trazendo muita satisfação pessoal. É um trabalho intenso, é um trabalho árduo, mas me dá um prazer, uma satisfação. Financeiramente falando, eu tenho uma meta de 10 anos, onde eu quero atingir a minha aposentadoria financeira, não de vida, não de aprendizado, não de realização. E espero, e estou conseguindo, né, 2 anos aí aprendendo, trabalhando, afirma essa minha meta, que em 10 anos eu vou ter a minha aposentadoria financeira. Mas com certeza, se fosse apenas financeira, eu não seria motivado a continuar produzindo, né? Não é muito mais do que isso. É algo que você se sente útil para o próximo, para a sociedade onde a gente vive. E está sendo um ótimo meio onde eu estou alcançando aí o meu objetivo principal, que é a educação dos meus filhos. Convido a todos a virem até a minha estufa aqui, a minha casa, conhecerem, para a gente também poder dividir algumas experiências. Um abraço a todos, aproveitando aí essa data festiva, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo a todos nós. Um abraço. Bom, então hoje eu estou aqui com o engenheiro agrônomo Paulo Rojan. Ele é responsável pela área técnica da Emater de Santo Antônio da Patrulha. Bom dia, Paulo. Bom dia. Gostaria de agradecer a tua disposição para essa entrevista aqui, né? E gostaria de começar com uma primeira pergunta para ti, simplesmente a tua apresentação, né? Queria que tu falasse um pouco para nós, aí te apresenta para nós, fala um pouco da tua atividade e fica à vontade aí para falar sobre ela. Bom, eu sou natural de São Lourenço do Sul, né? Fiz agronomia na Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, na Universidade Federal de Pelotas, e me formei em 1982. Trabalhei 6 anos em São Lourenço, né, com uma revenda de insumos agrícolas, e em 88 vim trabalhar na Emater de Santo Antônio da Patrulha. 88? Estou até hoje. Bastante tempo. Já se Tempo. vão quase 30 anos. Bastante tempo. Já conheço bastante município. No ano que vem, 30 anos. Ano que vem, 30 anos. Então trabalhou 6 anos nessa... Exatamente, 6 anos trabalhei em São Lourenço, isso, eu e um colega meu, a gente tinha uma revenda de insumos, né? A gente trabalhava com fertilizantes e produtos químicos, né? Para arroz e batatinha. E em São Lourenço é muito forte a questão do arroz e da batatinha inglesa, né? Então a gente tinha um trabalho muito intenso na venda e assistência técnica para produtores do município, né? E aqui é quase 30 anos. É bastante tempo, né? É uma vida, né? O Santo Antônio aqui é muito diversificado, né? Muitas culturas, né? E criações.
E a Emater aqui, a gente tem uma equipe, né, de colegas que a gente atua no município todo, né, em todas as atividades, né, agrícolas, né, e pecuárias, né, em geral. A gente estava conversando um pouco antes aqui, a Emater é uma correria, né? Bastante gente atendida. Nós, no escritório municipal, a gente tem uma rotina, né? Todas as segundas de manhã a gente faz uma avaliação da semana anterior e faz uma programação da semana seguinte, né? A gente tem 2 veículos, né? Então a gente passa a semana viajando nas propriedades do interior, né? Dando orientação, discutindo com a família, né? O que é melhor para fazer na propriedade, né? Legal. Bom, Paulo, a nossa conversa aqui vai navegar um pouco pelo ramo da hidroponia, que é o assunto do nosso trabalho. A gente está apresentando a disciplina de fatores da produção. E eu queria te perguntar, assim, como é que foi aquele primeiro contato, assim, como é que tu ouviu falar de hidroponia, assim, o que tu ouviste primeiro? Na verdade, foi no ano de 2000, né? E numa conversa com o secretário atual da Agricultura do município, a gente conversou e se descobriu que em Itajaí, Secretaria, tinha um trabalho com tomate hidropônico, né? Então a gente foi lá, né, conheceu o trabalho dos colegas, na Ipagre, local, onde eles tinham um cultivo de tomate em telha de cimentamento, né, naqueles gominhos ali, foi colocado seixos ou brita, né, e colocava mudinho de tomate ali, e com solução nutritiva circulando, né, então eles tinham na época a produção de tomate. Então esse foi o primeiro contato, o primeiro conhecimento na linha hidropônica, foi com o tomate lá em Itajaí. E produzia bem? Produzir, na época a gente teve lá, a gente foi ver lá, o tomate estava em época de floração, mas um pé muito bonito, né, bem vistoso, bem nutrido, né, e estava prometendo realmente ter produção. Produção legal. E ele era assim já era a nível do agronegócio ou ele era um estudo ainda? Na verdade, o ano que a gente foi lá, em 2000, era a nível de pesquisa. Né? A Ipagre é uma empresa que faz pesquisa e assistência técnica, e extensão rural, né? Então, primeiro eles pesquisam, depois levam para o agricultor fazer o plantio, né? E aqui no município, né, a gente começou em 2015 com o agricultor local, né? Onde ele nos procurou, né, por curiosidade, né, a gente estava falando antes, né? Ele estava lendo e descobriu que existia hidroponia, né? Ele buscou conhecimento na literatura, né, na época e nos procurou. E como a hidroponia é um processo bem complexo, para quem vai começar, para quem nunca teve contato, nunca teve conhecimento, né, é um processo bem complexo. Eu lembro que na época ele sugeriu para ele visitar um sistema semi-hidropônico, né. Então a gente foi no município de Maquiné, onde lá é bastante expressiva essa modalidade, né, e ele viu, né, conversou com um agricultor, né, que faz processo semi-hidropônico, mas veio assim, decidido ainda para a hidroponia. Aí, em contato com os colegas de Ivoti, a gente levou também o Josemar, no caso, né, nosso agricultor, a conhecer a hidroponia em Ivoti. Ivoti é um município pioneiro em hidroponia no estado. Lá os colegas têm trabalho de mais de 20 anos, né, 25 anos, né, com hidroponia. Então lá ele conheceu 2 realidades. Uma hidroponia em larga escala, empresarial, né, e outra hidroponia familiar, uma estufa menor, né, atendendo o mercado local. A partir dali ele se decidiu, então, eu quero hidroponia, né? Tá, aí nós fomos buscar mais conhecimentos, né? Localizamos em Cachoeirinha um professor que ministra cursos, né, sobre hidroponia, onde ele se inscreveu e fez um curso de final de semana, sábado e domingo, e decidiu iniciar, e a gente fez um projeto para ele, para a aquisição da estufa, e continua até hoje. Continua até hoje. E ele está evoluindo, está em constante evolução. O Josemar é uma pessoa assim, muito curiosa, né? Ele foi buscar conhecimento, né? E continua até hoje com rúcula e alface hidropônica, né? Visando atender o mercado local. Né? Hoje ele está buscando esse mercado aqui. O senhor tinha me falado um pouco sobre a questão dele conhecer que o mercado que necessita desse produto, né? Restaurante, bar. Como o Josemar tem uma experiência, né, nos X, ele vislumbrou um mercado, para alface no caso, né? Então, que é essencial, né? Bastante. E nas pizzarias, rúcula, né? E restaurantes também, né? Então hoje ele não consegue atender o mercado local. Hoje falta produção. Então eu vislumbro assim com um potencial grande para novos agricultores que queiram entrar nessa atividade, né? Isso é interessante. A gente vinha falando aqui também sobre o assunto de feira e eventos,
nesse ramo aí, né? Falar um pouquinho. A Expo Inter é uma feira que abrange um todo, né? A Expo Inter é uma vitrine, né, para qualquer atividade, né? Mas como é uma vitrine grande, né, acho que o nosso pequeno produtor ele tem que ir lá, né, pegar o conhecimento e filtrar para a realidade dele. Né? Eu diria que é um primeiro passo, né, ter o conhecimento para as empresas que fornecem material e também com a parte técnica, né, que nesse evento tem técnicos que estão ali à disposição, né, dando esclarecimento, orientação sobre cada cultura hidropônica, né? Cada cultura hidropônica. Porque também vem aqui um item assim que nós íamos conversar, que é a questão de projeto de pesquisa, né? Aqui não tem algum projeto de pesquisa nessa área, assim, universidade? No município ainda não, né? Mas eu vejo assim com um potencial grande, né, de unir a universidade com a ciência técnica. Quem sabe é uma porta do teu trabalho, né? Uma porta de pode ser uma porta de entrada, né? Começar o trabalho nessa área aí, né? Porque o nosso ramo de engenharia ali é o agronegócio. Eu acho que nada mais interessante do que nós Estados Unidos e, como falei também, de repente um workshop, né? Também. Sobre esse tipo de cultura. O senhor vinha me falando sobre a questão, até que eu queria que o senhor falasse um pouco também para quem está nos ouvindo, a questão um pouco da realidade de quem produz na terra. Que é a questão de, assim, fatores que produz na terra e por eles não conhecerem, de repente, essa cultura, né? Nós já falamos antes, como tu mencionaste, né? Hoje a maioria do nosso agricultor não conhece, né, a hidroponia, né? Não sabe como fazer, né? E eu vejo assim, na hidroponia como um mercado aberto, né, para mais agricultores, né? Porque a hidroponia ela traz inúmeras vantagens, né? A gente comentou antes. Diminui a penosidade do trabalho, né? A pessoa está de pé na bancada, né? Sim, tu usa menos água, né? O consumo de água é menor, porque o plantio convencional. O aproveitamento é grande, né? O reuso da água, né? Tu tem um produto limpo, tu não vai usar agroquímico nenhum, né? Não usa inseticida, não usa fungicida, né? Tu tem um domínio da cultura, do manejo dela como um todo, né? Nessa parte de tratamentos fitossanitários tu não aplica nada, né? Esse assim, dentro do que nós conversamos, assim, eu vejo para o nosso pessoal de gestão lá da universidade, eu vejo uma baita área, assim, de estudo, né? Questão de trocar um pouco, de repente, essa... não seria questão de trocar, eu acredito, seria questão de mostrar um pouco para o resto pros outros agricultores que tem uma nova tendência surgindo, né? Até porque esse tipo dentro das pesquisas que eu fiz, ela é um tipo de planta que dentro lá na estufa? Não, na amostra, dentro do supermercado, ela dura mais do que a colhida da terra, né? Pelo fato de ela estar com a raiz, né? Então ela tem uma durabilidade maior. Então conserva as suas características próprias, né, de cada cultura por mais tempo, né? Isso aí é visível, né? Sim, tranquilo, né? É uma questão técnica fácil de se entender. E professor, assim, das questões técnicas, quais as principais dificuldades assim que o senhor vê o iniciante na cultura assim que vai enfrentar? Não tem como fugir, é a questão do aprendizado. Eu diria assim, tem dois fatores cruciais para quem vai iniciar na atividade. O primeiro é o alto custo, né? Esse sistema hidropônico ele só é permitido em áreas protegidas, então tem um custo com a construção da estufa. Também hoje tem que adquirir os refis, que são os canos, né, com perfuração adequada para cada cultura, né? Então são dois fatores, esse é o primeiro, e o segundo é o conhecimento técnico. É tu dominar a formulação da solução nutritiva. Acho que são os dois fatores que a pessoa que vai iniciar tem que ter bem em mente. É o alto custo inicial do primeiro ano, né? E também o domínio no preparo da solução nutritiva. Ele vai fazer, nós falamos em alguma coisa em torno de 10 ciclos por ano, né? A alface te permite, no verão ela te reduz o ciclo em 25, 27 dias, né? Então te permite ter vários ciclos no mesmo ano, né? Isso aí te dá uma produção estável no mercado, te permite estar no mercado por mais tempo, né? Não é uma coisa sazonal, né? Ao longo do ano tu está produzindo alface, ou rúcula, ou outra cultura. E essa questão dos nutrientes, explica para quem está nos ouvindo lá como é que o senhor falou sobre o barril e o fechamento perfeito dele, assim, essa questão Cada cultura ela tem uma exigência nutricional, né? A alface tem uma exigência, a rúcula tem outra, o tomate tem outra, né?
Tem uma lei dos nutrientes, que é do Malavolta, do professor Malavolta, que ele simboliza, né, o equilíbrio do nutriente com um barril de madeira. Tá? O barril é formado por sarrafinhos, né, toda a volta, onde se existir um sarrafim com altura um pouquinho menor que os demais, todo o líquido que está ali dentro pode escorrer. Então isso simboliza o desequilíbrio nutricional. Por isso que eu falei no começo, né, da dificuldade, que a pessoa deve dominar o preparo desse nutriente, que tem que estar em equilíbrio. Todos os nutrientes que a planta necessita devem estar em equilíbrio, né, para poder a planta poder absorver. Ela é uma cultura que exige assim, um pouco de qualificação técnica, né? Mas ela também te retorna com o alto valor agregado do produto, né? Eu penso assim, quem vai iniciar, ele não pode fugir da capacitação. Nem que seja 2 dias ou 3, ele tem que se preparar para ter esse domínio, de como preparar a calda, no caso, né? Porque essa solução nutritiva, ela circula ali nos canos da caixa, vai no canto, tem uma bomba que faz essa água circular com nutrientes. Nesse trajeto, a planta vai poder absorver o que ela precisa, né? Então, acho que esse domínio ele deve ter. Né? Ele tem que ter esse conhecimento desse equilíbrio. Né? É o fator-chave para o sucesso. Aí, é o fator-chave, né? Todo o crescimento, né, exitoso da planta, bem desenvolvida, passa por esse equilíbrio, né? E nessa nossa conversa rica assim, que nós estamos tendo sobre hidroponia, assim, para os alunos aí que estão nos escutando e o resto da comunidade, que eu tenho certeza assim, que o trabalho do professor Badejo, que vai ver esse vídeo, vai alcançar aí algumas outras universidades aí, o que o senhor tem assim, de questões técnicas assim, que o senhor poderia enriquecer a nossa formação assim, para falar sobre essa cultura ou sobre o ramo completo assim, do agronegócio assim, que o senhor tem visto assim, nos seus mais de 30 anos de experiência, assim, o que o senhor está vendo assim, nos cenários próximos? Assim? Hoje a gente vê assim, a busca por alimento limpo. Isso é uma exigência da sociedade. Cada vez mais consumir produtos limpos. Né? Eu vejo na hidroponia um potencial muito grande para a produção de plantas limpas e também assim, a hidroponia te permite tu ter várias culturas com essa utilização dessa técnica. Não só o tomate, ou a rúcula, ou a alface. Várias outras culturas permitem ter o seu cultivo, né, por meio da hidroponia. Né? Então, nisso aí eu vejo um potencial muito grande. É um potencial muito grande. E a parte técnica, acho que o dia a dia vai te trazer o domínio, né? Tu tem que ter esse conhecimento inicial de como preparar a solução, né? Saber o momento de irrigação, tudo. E acho que o dia a dia e a prática te dá esse conhecimento. Né? Esse conhecimento. Então tá, pessoal, essa é uma breve conversa aqui. Eu entrevistei o engenheiro agrônomo aqui da Emater, o Paulo Rojan. Paulo, muito obrigado pela tua atenção, viu? Eu agradeço. E a FURG como um todo agradece essa porta sempre aberta que a gente tem aqui na Emater e também nos colocamos à disposição. Né? Qualquer coisa que precisar, uma pesquisa, a gente possa ajudar, a gente está sempre à disposição. Tá certo. A FURG é uma grande parceira da Emater e a gente também quer ser parceiro. A FURG é uma grande parceira. Joia. Com certeza. Então tá bom. Obrigado.